Sabemos da importância da chuva, da água, para todos os seres vivos, mas em se tratando de suculentas e cactos, está chegando agora um período que não é tão agradável para elas, que é o período da chuvarada e da umidade que aumenta. E com essa umidade que aumenta também a proliferação de fungos, cochonilhas e pulgões. Meu amigo, minha amiga, bem-vindo e bem-vinda mais uma vez ao canal Suculentas Visto do Bem. Quem fala aqui é o Marcos e eu espero que você esteja muito bem. Separei para o vídeo de hoje então 14 suculentas que normalmente dá problemas para a gente aqui neste período de chuvarada e de umidade. Aprendemos a lidar com algumas delas, então eu vou passar para você algumas dicas que pode ser que seja útil para você, caso você tenha delas aí no seu cultivo. Começando com a primeira delas, que é a Albert Bines. É uma suculenta lindona, você olha para ela, você vê um aspecto de planta saudável, de planta forte. Porém, com muita umidade, ela acaba se tornando fraca, porque ela acaba fungando muito pelo caule. Dá fungos no caule. Se você não tiver ali uma atenção dobrada em cima dela, quando você se dá conta, você já está perdendo a planta. Como aconteceu conosco aqui. Já tivemos aqui um problema seríssimo de fungo nessa planta Albert Bines, em períodos de chuvarada de final de ano. E com isso a gente aprendeu a tomar alguns cuidados. Essa aqui, por exemplo, eu consegui salvar a ponta, a cabeça de uma planta que fungou, consegui salvar ela e hoje ela está aqui lindona, crescendo e bonitona novamente. Mas por pouco nós quase perdemos ela. E uma coisa que eu tenho reparado é que as suculentas que fungam muito, que dá muito problema de fungo, elas têm um formato de uma colher. A folha dela tem um formato de colher. Já vou passando para a segunda, então, que é a Perle, para explicar melhor para você essa primeira dica do vídeo de hoje. Ela tem um formato de uma colher que guarda a água parada nela por muito tempo. Então, se a gente não tiver atenção de ir ali retirar essa água que fica parada por muito tempo, se já tiver um fungo, uma bactéria por ali, ela vai aproveitar aquele período de umidade com a água parada. Os fungos proliferam muito rápido e se você não estiver atento e atenta, rapidamente você perde a sua planta para o ataque dos fungos. Se você não tinha reparado nisso até hoje, dá uma reparada em algumas suculentas para você ver. Elas têm um formato de uma colher. Quando você rega ou quando elas tomam chuva, a água fica parada. Algumas já são diferentes, como o caso da Fred Ives. Elas não têm formato de colher, mas por algum motivo as cochonilhas adoram essa planta. E uma forma de você perceber que a sua planta está atacada é que elas vão ficando com as folhas retorcidas. Como é o caso dessa que está ao lado direito. Ela está com as folhas um pouco retorcidas porque ela sofreu um ataque de cochonilhas por esses dias. A forma como eu tenho combatido aqui é com a calda de folha de mamona ou com o sulfato de cobre. E aí eu vou deixar essa dica mais no final do vídeo para você. E a quarta suculenta do vídeo de hoje, que não gosta de muita água, principalmente em períodos de muita chuva, é a Gila. E a gente tem que ter uma atenção especial com ela, por esse motivo aqui, ó. Essa aqui está grandona, ela guarda muita água nas pétalas de cima, nas folhas de cima. Essa daqui nós temos ela no cultivo há quase 2 anos. Não perdemos ela, acredito eu, que seja porque toda vez que a gente rega ou tem muita chuva, quando para a chuva ali, a gente vem e assopra para tirar o excesso. Quando você tem muita planta repetida, você não tem tanta preocupação. Mas como a Gila ela é mais difícil de reproduzir, então a gente tem esse cuidado com ela até hoje. Já dei uma boa soprada aqui, ó, retirei o excesso, sem perigo agora dela fungar ou dela apodrecer o caule por excesso de água parada. Repara-se que aqui nas folhas também tem, ó. Já vou dar uma boa soprada aqui para tirar esse excesso também. Porque se permanecer desse jeito por muito tempo, corre o risco de um fungo vir e aproveitar a água parada e proliferar rapidamente e destruir a planta. E para você entender o formato da colher, algumas são bem retas, a água bate nela e desce e vai embora. Como é o caso dessas aqui, ó, tá vendo? Seja por rega ou chuva, a água bate e vai embora, não fica parada por muito tempo.
O vídeo de hoje, então, ele vai servir como um alerta para você que nos acompanha, que acompanha aqui o nosso trabalho, para você que tem dessas mesmas plantas, observar e tomar um pouco mais de cuidado para você não perder a sua planta agora nesses períodos de chuva. Porque de agora até fevereiro, a gente sabe que vai ter aí chuva constante, tem períodos que chovem até mais de uma semana. Então é importante você observar essas que melam e que são mais perseguidas por pragas nesse período. Como é o caso dos cactos, que eu vou deixar como a de número 5, que são plantas também que em períodos de muita chuva, você precisa dar para eles um substrato bem aerado e tomar cuidado aí com os ataques de fungos e cochonilhas, principalmente cochonilhas carapaças. Que se você vê uma ali, dá prazo de você tirar. Se você não tirar rapidamente, ela prolifera e toma conta da sua planta toda. Então fique bem atento, bem atenta a esses períodos de mais umidade, porque com certeza agora aumenta muito mais aí a proliferação das pragas. E vou passando aqui por essa planta aqui, que é o senécio verde, senécio azul. Não vou deixar ela como planta, como suculenta que não gosta de água ou de chuva, porque ela até que gosta. Mas ela também dá bastante pulgão se você não cultivá-la no sol pleno. Ela não gosta de sombra. E a suculenta que eu estou descobrindo esses dias que não gosta também de períodos de muita chuva, períodos prolongados de chuvarada e muita rega, essa daqui que é a Menibelle. Como você pode ver aqui, ó, ela está com uma folha com olho de pomba, aquele olho negro. Vou retirar, mas eu vou falar um pouquinho com você lá na frente no vídeo a respeito de algumas dicas que eu quero deixar para você que a gente tem feito e que tem dado muito certo aqui no cultivo. Então a Menibelle também toma um pouquinho de cuidado se você tiver ela no cultivo, que ela dá essas folhinhas com olho negro. E a sétima suculenta que é bem perseguida por praga em períodos de umidade é a Angel. Ela andou sendo bem perseguida aqui por cochonilhas e pulgões. Agora ela está limpinha porque eu apliquei nela a cauda da folha de mamona e depois de 15 dias eu apliquei o sulfato de cobre. E ela deu uma limpada boa, porque há uns dias atrás ela estava cheia de cochonilhas e pulgões. Mas agora deu certinho a cauda e o sulfato de cobre e ela já está limpinha novamente. E a suculenta de número 8, que não gosta de muita água, de muita chuvarada, é essa daqui que é a Ranaicada. É uma suculenta muito bonita, mas que também é muito perseguida por cochonilha e por fungos também. Então se você tem no cultivo, toma um pouquinho mais de cuidado com ela nesses períodos para evitar aí a perda dessa planta, que vale muito a pena cuidar dela porque é uma planta muito bonita, mas em períodos de muita umidade, igual ao final de ano, ela dá muita praga, principalmente na haste floral. Embora ela tenha uma haste floral muito bonita, uma das mais bonitas que eu já vi de suculentas, então vale muito a pena cuidar por essa questão, tanto da coloração quanto da haste floral que ela dá, que é muito bonita. E a suculenta que não gosta de muito encharcamento também, que não gosta de muita água, de muita chuva, é a orelha de elefante. Tem algumas pessoas que falam que se dá bem no cultivo dela, mas aqui no nosso cultivo, se ela ficar muito encharcada por muito tempo, ela dá fungo, apodrece o caule e a gente corre o risco de perder a planta, como já aconteceu conosco aqui. A suculenta número 10 é a Deb, que também não gosta de muito encharcamento em períodos de chuva. A gente procura deixar ela num local que ela toma chuva uns 2 dias, mas depois a gente já tira da chuva para evitar a questão do apodrecimento, porque nós já perdemos Deb aqui por apodrecimento de caule e as folhas caíram todas. Então a umidade traz para ela fungos. A metálica eu vou deixar lá como a de número 11 do vídeo de hoje, que também é uma suculenta bem melindrosa em períodos de muita umidade, porque ela dá muita cochonilha e muito fungo. Então é importante tomar cuidado, porque nós quase perdemos aqui as que a gente tem por ataques de fungos e cochonilhas, principalmente agora nesses períodos de mais umidade de final de ano. Essa com certeza não gosta de encharcamento. Também seguindo aqui então para a de número 12, que é a Capitella Campfire. Essa suculenta é muito bonita, muito lindona. Eu sempre falo aqui que ela deixa o arranjo mais bonito. O vaso onde ela está, ela faz uma composição muito legal. Porém, em períodos de muita chuva, de muita umidade, ela também dá muito fungo na folha, tipo um mofo. Então é importante tomar cuidado
com ela nesses períodos de muita chuva, de muita umidade. E vou seguindo para a suculenta de número 13, que não gosta de muito encharcamento, de muita água, de muita chuva, é a Dust Rose. Também é uma suculenta muito bonita, olhando para ela, ela tem a aparência de ser muito resistente, mas eu não sei por qual motivo ela é muito atacada por cochonilhas, principalmente nos períodos de mais umidade, que é normalmente no final de ano. E vou seguindo para a suculenta de número 14 do vídeo de hoje, que é a Pink Pride. Ela é bem tranquila em relação à rega, em relação à chuva, porém nos períodos que aumenta a umidade do ar, ela também começa a aparecer nela muito mais cochonilhas. Pelo fato dela ter muitas mudinhas coladas no caule, então a gente precisa tomar muito cuidado com essas mudinhas, porque elas vivem atacadas por cochonilhas nesses períodos. Vou aproximar para você ver melhor. Ela dá muitas mudas aqui pelo caule, mas essas mudinhas já vão crescendo bem atacadas por cochonilha, ó, como você consegue enxergar, tá vendo? Então o cuidado com ela é este. E o cuidado que eu falo para você, a gente consegue não combater, mas controlar um pouco com a cauda da folha de mamona e também usando o sulfato de cobre, que é o que eu vou mostrar para você daqui a pouco. Porque agora eu vou começar a falar para você a respeito de algumas dicas que são importantes, que é toda vez que você vê uma folha com olho negro, com fungo, você retirar ela e não colocar no vaso novamente. Porque às vezes a gente tira alguma folhinha e deixa cair ali no vaso. Se você deixar cair no vaso, uma folhinha dessa é capaz de destruir todas as plantas que estão no vaso. Toda folha que você vê contaminada, é importante você retirar ela do vaso e colocar ela numa sacola plástica. As folhas secas também é importante você retirar todas elas neste período agora, porque elas estão secas, mas quando tomar chuva, elas vão molhar, vão apodrecer, e isso pode trazer uma proliferação muito grande de pragas para a sua suculenta, para a sua planta. As hastes florais também, apareceu uma haste, você curtiu ela por alguns dias, retira assim que ela começa a secar, para evitar o acúmulo de pragas também. Joga tudo isso numa sacola de supermercado, uma sacolinha plástica. Depois você vai pegar essa sacola e vai amarrar, bem amarradinha, e juntar lá com as sacolas de lixo que você vai jogar fora e jogar isso bem longe do seu jardim, bem longe das suas plantas. A terceira dica que eu quero deixar para você, que é bem importante, é o uso do carvão, tanto no substrato quanto para fazer uma forração por baixo das primeiras folhas da sua planta encostada ali no substrato. Porque às vezes a gente planta a suculenta e as primeiras folhas ficam encostadas no substrato. Quando molha o substrato e a folha fica encostada por muito tempo, ela acaba apodrecendo e uma folha vai levando podridão para as outras. Então quando você coloca o carvão ele não se mantém molhado por muito tempo. Então a folha vai encostar nele, vai se manter seca e protegida da podridão. E já vou seguindo aqui para a quarta dica, então, que é o uso do sulfato de cobre. Muitos amigos e amigas novas chegando por aqui, talvez ainda não tenha visto as dicas que eu deixo aqui, usando o sulfato de cobre. É uma colherinha de chá para cada litro d'água. Eu separei uma vasilha aqui com meio litro d'água, só para poder misturar e dissolver bem. Estou colocando aqui 2 colheres de chá bem rasinha do sulfato de cobre. Então vão ser 2 colheres para 2 litros d'água, 1 colher para cada litro. Só mexer bem, essa colher aqui eu uso ela para jardinagem mesmo, então é só mexer bem para poder misturar, fazer uma mistura bem homogênea. E agora eu vou juntar essa mistura aqui com mais 1,5 litro d'água pura, que já está aqui no borrifador. E é só misturar isso aqui, tampar, dar mais uma chacoalhada boa, depois que já estiver tudo misturado, e começar a borrifar, fazendo aí tipo uma neblina em cima da planta toda, borrifando aí a planta toda, e pode borrifar também tudo que estiver em volta dela, no caso o substrato, as outras plantas que estiverem no vaso, porque isso aqui vai levar uma proteção para a planta e ao mesmo tempo dar uma fertilizada na planta, porque o sulfato de cobre ele tem efeito de inseticida, fungicida, bactericida e tem um pequeno teor de fertilizante. Então isso vai ajudar a planta a crescer forte e resistente
e permanecer saudável. E nunca é demais lembrar você que esse procedimento ele tem que ser feito ao final do dia para a planta não tomar sol depois que você faz a aplicação do sulfato de cobre. No outro dia, ela já absorveu durante a noite, então não tem perigo nenhum de queimar, de prejudicar a sua planta. Porque o sulfato de cobre ele tem um pequeno teor de acidez que é excelente para proteger a sua planta contra o ataque das pragas, mas só faz bem para suculentas e cactos e para suas plantas. Porém, você tem que respeitar a dose e o horário. Então, colocar aí uma dose bem controlada, bem pequena, como você viu aqui, uma colherzinha pequenininha de chá rasa para 1 litro de água e aplicar ao final do dia. Pode jogar na planta toda, em todas as plantas, inclusive nos cactos que são bem perseguidos por cochonilhas carapaças, nas plantas que têm muitas mudinhas, nos arranjos, enfim, em todas as plantas, suculentas e cactos que você tiver no seu cultivo, pode fazer essa aplicação de forma moderada. E se eu posso te dar uma opinião, eu já deixo a opinião para você começar esse procedimento agora, que aí você já vai deixando a sua planta mais forte para encarar os períodos de muita umidade do final de ano. Porque planta forte, ela consegue superar melhor o ataque das pragas, que infelizmente não tem como a gente evitar. A gente pode prevenir, e prevenir é sempre melhor do que remediar. Eu espero que tenha sido útil as dicas do vídeo de hoje para você. Se você gostou e não for inscrito ou inscrita no canal, eu peço a você que se inscreva, deixe um joinha, ativa o sininho de notificação. Fazendo isso, o YouTube entende que você gostou, que foi importante para você e manda para você todo vídeo novo que eu postar por aqui. Combinado? Agradeço então a você pela companhia, um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.